assim, certas formas variadas, né? Que isso já traz das grandes religiões da antiguidade. Vocês lembram que eu estou sempre trazendo para vocês alguma informação das religiões do Egito, da Mesopotâmia e de países que viviam em torno do Israel, que depois virou Israel e Judá, né? Então já tinham esses videntes de outras religiões. E nós vemos isso na Bíblia, nós podemos ter o testemunho do vidente Balaão, né? Que o rei Moabe mandou vir de Arã, está lá no livro de Números. Nós conversamos isso em Números, quem fez Sagrada Escritura 1. Falamos também dos 450 profetas do Baal, que vai fazer aquele embate contra o profeta Elias no Monte Carmelo. Também nós temos, que vale pensar, os profetas que foram consultados por Acabe, que eram assim números estáticos, turbulentos, estático com X, porque é dessa mística, é uma estática de mística mesmo, né? Então, eles eram muito místicos, né? Então, a gente vai ver confrarias que vão estar inspirados em Samuel, outros de profetas inspirados em Elias, e outro grupo inspirados no profeta Eliseu, que foram os grandes profetas que apareceram. Nós temos essa palavra Nabi. Nabi é uma palavra hebraica que vai trazer para nós o significado de profetismo, né? Porque significa delirar, um delírio, né? E a mensagem profética, ela nunca se dirige a um indivíduo apenas, mas ela se refere ao presente e ao futuro e pensa sempre em coletividade. Então, toda vez que vocês pensarem em aparições, às vezes nós temos, eu tive uma visão de um anjo que falou comigo, eu tive uma visão de Nossa Senhora. Quantas vezes pessoas, isso aconteceu até comigo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque geralmente uma aparição ela é para a comunidade. Por exemplo, a aparição de Fátima, os três pastores, não foi uma aparição só para atender aquelas três crianças, fazer delas o centro da curiosidade, o centro da fé. Não, ela serve até hoje, o mundo inteiro se beneficia de Fátima por causa dessas aparições. Então, a mesma coisa, o profeta, ele não serve individualmente ao reino, ele não serve individualmente a uma pessoa, mas ele tem que ver o bem comum. Então, por isso que tem muitos profetas que são da boca para fora e não entram no livro da Bíblia, né? Então, o profeta é enviado ao povo de Israel, mas o seu horizonte é muito mais vasto, porque o poder de Deus, ele tem que relatar as obras que Deus anuncia. Então, o profeta, ele tem certeza que está falando em nome de Deus, mas como reconhecerão seus ouvintes que ele é um profeta autêntico? Então, esse que é o grande dilema que nós temos. Hoje nós temos um bando de profetas, todo mundo é profeta, e a gente vê aí como é que as coisas acontecem erradas por esses falsos profetas. Então, o profeta é um homem que tem uma experiência imediata de Deus, recebeu uma revelação. Então, após o Vaticano II, a igreja trabalha forte nessa questão da revelação. Um Deus que se revela a cada um de nós, com a sua santidade, e ele vê o futuro, vai julgar o presente, né? E Deus ele é enviado por Deus para recordar a cada um de nós as exigências de conduzi-los pela obediência e do amor, quer dizer, o caminho da obediência e do amor. Então, o profeta, ele tem essa missão. Então, o profetismo, tentando fazer um resumo, que existem vários livros sobre o profetismo, eu tentei aqui mostrar um resumo, que já que a gente vai entrar daqui para frente esse mês, a gente vai falar só de profetas. Então, hoje vamos já adentrar com o profeta Isaías, né? Então, a gente começa a olhar, logo no começo do livro, começando a falar nesse contexto, a época do profeta, né? Então, por exemplo, Isaías, capítulo 1, versículo 1, vai dizer logo assim: visão de Isaías, filho de Amós. Ele teve respeito de Judá e de Jerusalém no tempo de Osias, Joatão, Acais, Ezequias, que eram reis. Eles eram reis de Judá. Então, o profeta é um profeta do reino de Judá, e esse escrito que aparece no livro vem logo abaixo do título, do termo do livro, né? Então, é para mostrar em que tempo está situado o profeta Isaías.
Então, a atividade acontece na época desses homens, né? Judá, Joatão, Acais, Ezequias, que passa aí de 780 a 687 a.C. É o período que vai ocorrer o profetismo de Isaías. Então, Isaías, ele deve ter sido contemporâneo do profeta Miqueias, né? E antecederam a ele os profetas Amós e Oséias. Então, ele fica no intervalo de outros profetas. Isaías deve ter nascido por volta do ano 765 a.C., e a sua vocação está narrada em Isaías 6:9, que a gente pode assim traduzir da seguinte maneira para vocês: no ano em que morreu o rei Osias, é sempre ligado a um rei, né? Eu vi Javé, ele começa a ter uma visão. Eu vi Javé assentado num trono grandioso e muito elevado, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Então, serafins estavam passeando sobre ele. Então, os serafins passeavam sobre o profeta Isaías naquela visão que ele tinha, e cada qual desses serafins tinham 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles clamavam um para o outro: Santo, 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 Javé dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A gente fala isso na celebração litúrgica, né? Então os umbrais das portas tremeram, a casa se encheu de fumaça e disse: Ai de mim, estou arruinado. Pois eu sou um homem, pensava o profeta, eu sou um homem de lábios impuros, mas meus olhos viram o rei, Javé dos exércitos. Então, naquele mesmo instante, voou até Isaías um dos serafins, trazendo na mão uma brasa que tinha tirado do altar com uma tenaz, e tocou com ela a boca do profeta e falou a ele: Agora que isto tocou seus lábios, tua culpa foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E a voz de Javé que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Vai e dize a este povo: Escutai, e não entendereis. Olhai, e não percebereis. Então aqui a gente vê um contato muito forte do profeta, com uma visão que ele tem um contato com um anjo de Deus, com um serafim, que traz uma tenaz, coloca em sua boca, e isso faz Isaías. Então é um Deus que se revela. E todos nós somos profetas, sacerdotes e reis. Quantas vezes nós não ajudamos algumas pessoas que nos pedem alguma orientação, e às vezes orientamos a pessoa pela nossa fé? Então, todos nós somos profetas, sacerdotes e reis, né? Então, após o ano 700, a gente vai ver que o nome de Isaías vai desaparecer na história, a gente vai ver no longo dos acontecimentos. Então, uma antiga tradição afirma que Isaías sofreu um martírio e seu corpo havia sido cerrado. Isso no reinado de Manassés, que foi mais ou menos 687, 642. Já estava mudando o poder em torno do mundo. Inclusive, nesse trecho aqui, eu mandei naquela folhinha, depois eu peço para vocês darem uma olhada, é mais curiosidade sobre as datas do Antigo Testamento. Por que que é mais uma curiosidade, por que que antes de Cristo ele vai diminuindo, por que depois de Cristo vai aumentando? Então, tem uma historinha por trás, quem foi que fez isso, por ordem de quem, e a gente pode ver que hoje nós estamos no ano 2021, os judeus estão no ano 5.781, que é a Páscoa deles, que eles celebram, né? Então, eles estão vivendo esse ano. Então, voltando aqui para o texto, no cenário internacional, nós temos o surgimento muito forte do Império Assírio. Vocês lembram da história deuteronomista, que eu contei, vários impérios foram arrolando em torno do templo. E este Império Assírio, que vai ser o responsável pela destruição da Samaria, que é o reino do norte, né? E com isso vai destruir o reino de Israel. Mas só que nós estamos no sul. O reino do sul, Judá, ele começa a vacilar diante do império, que quando vê o norte se destruir, ele sente, aí começam a fazer alianças. Isaías vai atuar muito nisso. Então, o general assírio, Senaqueribe, ele vai destruir as cidades da planícies, que eles chamam de Cefelá,
no ano 701, e vai cercar a cidade de Jerusalém. Então, a gente pode ver isso no segundo livro dos Reis, que vai mostrar para a gente o seguinte texto. No 14º ano do rei Ezequias, Ezequias era do sul, né? Senaqueribe, rei da Síria, atacou e tomou todas as cidades fortificadas de Judá. Então, isso nós vimos na história deuteronomista, quando nós estávamos estudando isso. Mas, por enquanto, Jerusalém, a capital, ela acaba se defendendo, ela resiste, porque ela tem um profeta, ela tem um povo que teme a Deus, tem um povo que obedece. E a gente pode ler até num texto, que eu também deixei para vocês, o povo de Deus e os grandes impérios. Então, mostrando para vocês quem eram os grandes impérios, né? Depois da potência da Mesopotâmia, teve o Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. Então, a Bíblia ela é formada no meio desse caldeirão de lutas entre disputas de liberdade e vida. E por trás disso estão os profetas, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, no Salmo 45, o que ele vai nos dizer. Salmo 45 vai dizer: Deus é nosso amparo e fortaleza, auxílio sempre pronto na angústia, por isso não tememos se a terra é transtornada. Então o rio com seus canais alegra a cidade de Deus, a santa morada do Altíssimo. No meio dela Deus está, não poderá vacilar. Javé dos exércitos está conosco. Ele é nosso refúgio, é o Deus de Jacó. E lá no finalzinho, Javé dos exércitos está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Então, aqui, esse é um cântico de Sião, um cântico para aquele templo que está lá no monte, que os tementes a Deus fazem, achando, acreditando que nada vai acontecer com eles, porque eles temem a Javé e Javé é a fortaleza. Então, o respeito que ele tem. Então, essa é a época do profeta, a época do Império Assírio dominando, que vai logo depois perder terreno para os babilônios vão levar o povo para o exílio, e aí vai aparecer um segundo Isaías e um terceiro Isaías. Então, a gente pode ver que Isaías, ele é conhecido como um profeta do palácio, é chamado como profeta do palácio. Será que é isso mesmo? Então, a maioria dos profetas, eles eram do interior, normalmente ligados a camponeses, os camponeses eram representantes, era da onde surgia, a gente vai ver isso em Amós, que era de Teco, vamos ver isso em Miqueias, que era natural de Moraes de Gade, de Jeremias, que era natural de Ananote, veremos isso na próxima aula, e assim por diante. Então, a gente vê profetas, diversos deles, vindo do interior, mas, de repente, nós vamos encontrar um profeta diferenciado, como é o caso de Isaías, né? Então, por serem pessoas ligadas ao campo, esses profetas, eles têm consciência do sofrimento do povo da roça, dos demandos dos ricos, desmando dos poderosos nas grandes cidades. Então, isso que nós reclamamos, vemos hoje nas notícias, isso desde sempre foi assim. Então, os profetas, eles eram periféricos, era onde ecoava a voz de Deus. Ou seja, eles eram ligados à periferia. O próprio Jesus, que é o maior dos profetas, ele também, vocês podem pegar o Evangelho de São Lucas, que normalmente os 8 primeiros capítulos de Lucas, os 2 primeiros é falando do nascimento, de Maria, aquelas coisas todas, mas a partir do momento que Jesus vai começar o seu ministério, a primeira coisa ele vai para o monte para rezar. E ao rezar, ele é tentado pelo demônio. E ele cita algumas passagens do Salmo e vence e Satanás. Aí ele foi batizado pelo Batista, e ao ser batizado, ele vai para a sinagoga. E na sinagoga, ele vai abrir o livro para rezar, ele vai pegar justamente o profeta Isaías. Isaías, ele vai ler para o povo, ele vai dizer que eu vim para evangelizar os pobres, para trazer a boa nova, para trazer vida, trazer verdade. Que nós conhecemos essa passagem. Mas acontece que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, aquelas pessoas do templo, começaram a querer já dali já pressionar Jesus.
Então, Jesus, ele sai do templo, ele vai para a periferia, ele não fica muito no templo. Jesus gostava de estar andando no meio do povo. Às vezes a gente fica preso muito dentro da igreja, rezando tanto, rezando tanto. Tem que ver se a nossa oração ela está nos transformando para nos levar ao diálogo com o próximo, com o diferente. Nós precisamos ter essa leitura. Então, Jesus, ele faz esse caminho também que os profetas. Então, é uma coisa que vem, uma linha, é algo que se revela. Então, foi graças a esses camponeses que a memória da palavra dos profetas ela foi conservada. Então, eles é que escreveram, eles é que redigiram naqueles papiros, naqueles livros que botavam nos fundos da sinagoga. Então, mas Isaías parece não ser da periferia, pois ele está sempre presente nos palácios dos reis de Judá. Então, ele era muito próximo. Então, é bom saber também que os palácios reais eram habitados também por aqueles que costumamos chamar de falsos profetas, né? A gente tinha muitos falsos, ainda temos hoje. Nós temos bons políticos, temos maus políticos, nós tínhamos bons profetas, maus. Então, todos os lugares, infelizmente, isso também acontecia naquele tempo. Então, era aquele assessor que bajulava e profetizava, sempre a favor dos interesses da corte, querendo dinheiro, tinha corrupção, pensando nele, era o egoísmo, aquela coisa toda. A gente pode ver isso no 22º capítulo do primeiro livro dos reis, né? Acabe de Israel e Josafá de Judá, eles irão lutar contra os arameus. E os falsos profetas, né, irão predizer a vitória. Então, o profeta Miqueias já vai fazer um profetismo diferenciado. Ele vai predizer o fracasso. O que vai acontecer? Acabe vai morrer em Ramon de Galaade e Josafá acaba morrendo de morte natural. Então, para vocês terem uma ideia, todos esses profetas que nós vamos ver na próxima aula, Jeremias, Ezequiel, vamos ver outros, os profetas menores, todos esses profetas provinham da periferia, mas Isaías, ele era ligado ao reinado, ele não era da periferia. Mas Isaías, ele tinha um encontro com Deus, nós vimos no primeiro capítulo do livro, como Deus se revelara para ele naquela visão que ele teve da brasa da tenaz que o anjo colocou em sua boca. Então, Isaías não se corrompe e nem faz as vontades do rei de Judá. Por isso que dizem que ele morreu sacrificado. Mas também isso aí ninguém tem muita certeza. Então, o que é mais importante dos profetas, né? Isaías, ele é o mais importante profeta do Antigo Testamento. Então, ele, se você quer pegar um profeta e aprofundar e conhecer toda a linha profetismo, pode começar com Isaías, né? Então, a gente pode ver que Isaías, mais o livro dos Salmos, mais o livro do Deuteronômio, eles são os livros mais citados no Antigo Testamento. O Deuteronômio foi aquele livro encontrado no templo do rei Ezequias. Os Salmos, nós já falamos, né? São orações de diversas pessoas, caminhou durante 600 anos. E Isaías também, esse profeta que depois que ele desaparece na história, vai aparecer o segundo Isaías, o terceiro Isaías, que não são a mesma pessoa, né? Então, Isaías, no calendário litúrgico, ele, assim, presença constante, né? No tempo do Advento, que a gente sabe, nós vamos entrar daqui a pouco no Advento, e também aparece em outras ocasiões, ele é sempre lido na liturgia. Então, não foi à toa que Jesus, quando entrou no templo, pegou logo o livro do profeta Isaías. Então, o pano de fundo do profeta que está por trás do Novo Testamento, se nós tivermos que escolher um, esse é Isaías. Então, ele é o profeta mais importante, assim, do pensamento messiânico, né, da palavra de Deus, de tudo aquilo que traz. E seus textos foram relidos em chave da expectativa de quem? Da vinda do Messias. Nós vamos ver, quando chegarmos aos cantos do servo sofredor, como é muito nítido a presença do Jesus, do Messias, né, ali naqueles cantos, né? Então, a vocação, ela é narrada
no início do capítulo 6, e ela acontece, a vocação de Isaías acontece no Templo de Jerusalém durante uma celebração. Então, para você ver, ele estava numa celebração importante, estava no Templo de Jerusalém, e lá que acontece, no capítulo 6, onde nós já lemos aquele trecho, né? E ele está por lá. Então, a celebração consta, provavelmente, do canto do Salmo 98, na Bíblia hebraica, 99 na grega, que vai proclamar a santidade de Deus. Então, essa santidade de Deus, a gente pode dar uma lidinha aqui em alguns trechos desse salmo, não vou ler todo, né? Onde que fala que Deus é rei, Deus é justo, Deus é santo. Acaba sendo um hino escatológico. No finalzinho de hoje, a gente vai começar a falar um pouco de trechos escatológicos do livro de Isaías, que já tem também. Então, vai dizer: Javé reina, os povos tremem, sobre os querubins está sentado, a terra estremece. Grande é Javé em Sião. Celebrem vosso nome grande e tremendo, porque ele é santo. Rei poderoso, que amais a justiça. Exaltai a Javé, nosso Deus. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes. Samuel entre os que invocavam seu nome. Na coluna de nuvens falava com eles, obedecia aos seus preceitos. Exaltai a Javé, nosso Deus. Prostai-vos ante seu santo nome, porque santo é Javé, o nosso Deus. Então, é uma oração levada diretamente a Deus, é do coração do profeta a Deus. Aqui não é uma oração do profeta, é uma oração do salmista, mas que enquadra bem no relacionamento do profeta que ele tinha com o templo. Então, esse tema ele vai permear todo o livro de Isaías. Todo o livro de Isaías ele vai ser permeado nessa justiça de Deus, que Deus é o maior, que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos protege, nós precisamos ter confiança em Deus. Então, ele próprio, arrebatado em êxtase, reconhece a própria insignificância e condição pecadora diante da santidade de Deus. Então, a hora que ele vai ser arrebatado, naquele encontro que ele tem, que recebe Atenais, eles têm esse dom de olhar de tão imerso em Deus que estava o profeta. Então, o seu chamado vai seguir assim o esquema das grandes vocacionados da Bíblia, como Moisés e outros. Quando nós estudamos Sagrada Escritura 1, né, vimos lá a vocação de Moisés, que ele tem que tirar a sandália, ele tem que incorporar aquela sarça ardente dentro dele, que nós chamamos de Espírito Santo, né? É a mesma coisa. Como é que nós colocamos aquela sarça ardente dentro de nós? Colocar o Espírito Santo. Basta ser abnegado como Moisés, como foi Abraão, como foi Maria, como foram os santos. E a mesma coisa foi o profeta, né? Então, o esquema, o livro, ele tem os seguintes pontos. Primeiro, uma visão, quer dizer, o esquema do profetismo, né? Tem os seguintes pontos. Primeiro, uma visão transcendente, é uma teofania, é uma manifestação de Deus que vai acontecer. E aí vem a reação de fraqueza por parte do profeta. Eu não posso, isso não é para mim, eu sou apenas humano, eu sou uma pessoa fraca. Qualquer um de nós acontece isso. Quando nós recebemos um cargo, uma incumbência, nós falamos, não, eu não sou capaz, eu não posso. Mas aí, ao mesmo tempo, ele recebe um incentivo a não temer. E, por fim, ele diz sim, é confirmado na missão. Aconteceu isso com a Virgem Maria na Anunciação. O anjo fez uma proposta, foi uma teofania, uma manifestação de Deus em cima daquela menina de 13 anos. Qual foi a reação dela? Eu não conheço o homem, como é que eu vou ser a mãe? Então, ela tem logo uma fraqueza por parte dela, né, da humanidade. Mas aí o anjo continua, para Deus nada é impossível, um incentivo a não temer. E, por fim, ela é confirmada na missão de ser a mãe do Filho de Deus encarnado. Então, esse detalhe acontece, inclusive, conosco. Nós precisamos fazer uma leitura da nossa vida. Nós estamos na igreja porque estamos só fazendo um número, ou nós recebemos uma manifestação, uma revelação de Deus que nos tocou, e em que momento nós
trememos, será que eu posso, será que eu não posso? E aí o anjo, a leitura da palavra de Deus nos toca, nos modifica, nos incendeia com seu espírito, e aí nós vamos dizendo sim e vamos trabalhando. Mas não podemos nos acomodar, precisamos sempre estar em vanguarda, assim como fez o profeta, assim como fez Maria, assim como fez Moisés. Então, esse detalhe é significativo, né? Porque o profeta vê o Senhor sentado em um trono alto e elevado, e a cauda de sua veste vai encher todo o santuário. Essa foi a teofania que o profeta teve. E aí o anjo vem e coloca aquela tenaz com a brasa de fogo na boca do profeta para ele falar em nome de Deus. Então, isso significa que Deus não cabe em uma construção material. Deus é muito maior que isso. Basta a barra do seu manto para encher o templo. No caso aqui do profeta Isaías, também se lembra da hemorroísa, ele só tocou na barra do manto, quem me tocou? Jesus já identifica, né? Então, a santidade de Deus é algo que não se consegue abarcar, não se consegue medir, ela transcende a tempo, espaço. Então, é uma santidade que não dispensa a cooperação do ser humano. Deus não precisa que ele nos propõe e quer que nós entramos no reino, que venhamos, façamos a vontade dele. Aí é que está a vocação profética que nós rezamos sempre no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade e não a minha vontade egocêntrica que tem que prevalecer. Não, é a vontade de Deus. Então, esse que é o grande ponto que nós estamos passando, né? O que é mais importante nos profetas, e isso vai acontecer em todos os profetas que nós vamos falar daqui para frente. Então, todos os outros profetas, a história vai sempre ser a mesma. Isso pode acontecer com qualquer um de nós termos uma moção. Agora, a gente precisa ter cuidado com essas moções, não achar que nós somos o superstar do superstar. Se essa moção apareceu a mim e não me leva a ir de encontro a meu próximo, cuidado. Se me leva a fechar cada vez mais no meu silêncio, no meu comodismo, no meu egoísmo, cuidado, que isso aí não é emoção, não é de Deus, não. Tá? A gente precisa ter muito esse cuidado, porque Jesus Cristo, ele sempre está em saída. Ele não fica no templo, ele fica caminhando. Ele vai evangelizando. Paulo faz a mesma coisa, Maria faz a mesma coisa. Todos os santos, Francisco de Assis, etc., Inácio de Loyola, que era o peregrino, todos eles, e nós devemos fazer o mesmo. Então, essa que é a grande significado disso tudo, né? Então, essa que está aí é a vocação profética. Então, vamos agora ver por que eu cito esse título 3 em 1. 3 em 1 é um Isaías, mas são três. 3 em 1 Isaías. Como é que surgiu essa história? Então, Isaías não escrevia suas palavras proféticas. Elas permaneciam na memória das pessoas, né? Normalmente, esse pessoal não escreve, Jesus Cristo não escreve nada. As pessoas que caminhavam com ele é que escreviam. Então, após a sua morte, sua pregação oral se transformou em texto escrito e muitas coisas foram acrescentadas. Foram acrescentadas devido à importância desse profeta na vida do povo. Então, eu tenho falado para vocês que quando a gente quer falar de lei, a gente lembra de Moisés. A gente quer falar de liturgia, lembra de Davi. A gente quer falar de sabedoria, lembra de Salomão. E quando a gente vai falar de profecia, vem logo na cabeça Isaías. Né? Isaías, ele é assim, o grande sujeito, né, da profecia, onde começa tudo. Né? Quer dizer, teve profetas antes dele, mas ele é o que está assim, mais presente no Novo Testamento, inclusive da liturgia e outras coisas mais. Né? Então, após a sua morte, né, essa pregação se transformou em texto escrito, nós já falamos. Né? Então, essa que nós temos hoje é a forma atual do livro de Isaías, que é o livro mais extenso de todos os profetas. Quando a gente fala profetas maiores e profetas menores, não é quer dizer que Isaías, Ezequiel, Jeremias seja melhor do que Amós,
Rabacuque, Oséias, não. É porque esses escreveram mais. Escreveu 66 capítulos num livro. Você pega um livro de um outro profeta, tem 3 capítulos, 2 capítulos, ou tem um capítulo apenas. Por isso que ele é maior ou menor pela quantidade que entrou no cânon da Bíblia. Então, os estudiosos detectaram muitos acréscimos a ponto de existirem 3 grandes conjuntos de capítulos nascidos em épocas diferentes. Então, eu estava falando para vocês que esse Isaías viveu justamente no período daqueles reis que eu falei para vocês. Quem estava mandando no mundo era a Síria. O que vai acontecer? A Síria não vai conseguir, vai perder o poder. Quem vai começar a dominar o mundo vai ser o Império Babilônio. E ao Império Babilônio, quer dizer, a Síria já tinha destruído o Reino do Norte, os babilônios vão destruir o Reino do Sul. Isso que vai acontecer. E Isaías vai estar no primeiro, vai estar no segundo, sempre, mas ele está agindo mais no Reino do Sul, sempre orientando as pessoas, mostrando isso para eles, né? Então, vamos continuar aqui nossa peregrinação com Isaías. Então, nós podemos dividir o livro de Isaías, ele é dividido em 3 partes. Nós temos os capítulos 1 a 39, que nós chamamos de primeiro Isaías, que é esse Isaías que nós estamos falando, que aconteceu as histórias. Depois nós temos do capítulo 40 a 55, que é escrito por um profeta anônimo, que recebe o nome de segundo Isaías. Tá? E os capítulos 56 a 66 são de outro profeta anônimo, quer dizer, descendente. Podemos dizer assim, que o Isaías era o pai, o segundo Isaías era o filho e o terceiro Isaías era o neto. Então, pai, filho e neto, né? Fazer uma analogia. Então, as épocas que cada um foi escrito também variam. Eu vou mostrar um quadrinho que tem para vocês. Por exemplo, o capítulo 1 e 39, 40 e 56 e 66, nós temos o primeiro, segundo e terceiro Isaías. Qual foi a época? Primeiros 39, antes do exílio. Aonde o lugar de atuação? Jerusalém, Reino do Sul, Judá. Depois, durante o exílio, aonde foi escrito? Na Babilônia, fora de Jerusalém. Depois do terceiro Isaías, vocês lembram que depois com Esdras e Neemias, eles voltaram para reconstruir o templo, as muralhas do templo, a Samaria não existia mais, já foi novamente escrito em Jerusalém. Então ele volta, mas só que em uma outra. Então vocês podem ver a datação do primeiro Isaías, do segundo Isaías, terceiro, são 200, são gerações de pessoas. Então não pode ser a mesma pessoa que escreveu tudo, né? Mas a mensagem fica atribuída a ele como a grande coisa, né? Então as coisas, porém, não são tão simples assim. Em cada uma das partes, né, nós podemos ter acréscimos posteriores. É aquele tal negócio, estava na cabeça das pessoas. Isaías contou, mas é aquele negócio. Quando você coloca no livro, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Sempre vão acrescentando, vai ter acréscimo. A realidade já muda. Então, a realidade do tempo que eles estão vivendo um momento antes do exílio, um momento que ainda existia o Reino do Sul. O Templo de Jerusalém era o lugar de encontro com Javé. Mas, a partir do segundo Isaías, eles não têm mais o templo. Eles estão na Babilônia, eles estão no estrangeiro, sob domínio estrangeiro. Não podem praticar a religião. E a gente sabe o que tocava bastante o judaísmo. Era o templo, a lei e a raça. Então, homens casaram com mulheres estrangeiras, tiveram filhos que não eram judeus. Então, foi começando a haver uma miscigenação muito grande. Então, uma realidade diferente. Então, vão sendo colocados novos acréscimos a partir daí, né? Então, a gente pode ver que não é fácil descobrir essas palavras. Eu acho que eu estava aqui. Se por um lado isso provoca certa perplexidade, por outro revela a importância desse profeta na vida do povo de Deus. Então, a gente vai ver que como é importante ser atribuído a um único profeta 3 momentos da história da salvação, que uma aconteceu antes do exílio, outra no exílio, fora de Jerusalém, e depois de volta ao exílio reconstruído.
Foram 3 momentos diferentes e que foram aflições diferentes, chamados diferentes, propostas diferentes. Então, muitos pegam carona do profeta Isaías e seu livro chegou até nós carregado de contribuições anônimas. Então, o livro que nós temos hoje, que nós lemos na liturgia, ele tem muita contribuição anônima e nós não sabemos, assim, como é que surgiu. Aí teríamos que nos aprofundar, que não é o motivo do nosso estudo aqui. Então, vamos entrar no texto agora. O primeiro, Isaías 1-39, que é o primeiro Isaías. Então, os especialistas no assunto detetaram 4 períodos distintos, além dos acréscimos. Então, além daqueles acréscimos que eu falei, ainda foram encontrados 4 períodos dentro do Isaías original, o Isaías que existiu mesmo. Então, nós vamos falar cada período desse. O primeiro período, nós podemos dizer assim, no momento em que Deus o chamou até a posse do rei Acais. Foi esse período aí, século 6 a.C. É um tempo ambíguo, o reino do sul, pois se alia prosperidade com corrupção, porque o que acontece? O reino do norte foi destruído, o reino do sul vai começar a se aliar ao Egito e vai ter que começar a pagar imposto para ele, e isso vai ser horrível. E Isaías vai lutar muito contra isso. Então, são dessa época, desse período aí, os capítulos de 1 ao capítulo 5 do livro. Então, o livro ele vai se abrir com uma longa acusação, os céus e a terra são convocados a escutar. Pois Javé está falando, acusando o povo de rebeldia. O povo não quer obedecer a Deus, afirmando que Israel é mais burro do que todos os burros. Ele chega a esse nível de falar essas coisas. Então, a gente começa a ver qualquer semelhança com os dias de hoje, a gente vai ver que não tem nada de diferente. Parece que o mundo está cada vez evoluindo, 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 mas a gente vê, ao mesmo tempo que evolui, a gente ao ver aumentar miséria, aumentar uma série de coisas também. Então, parece que desde aquele tempo as coisas vai sempre ter profetas, hoje são novos profetas que falam, somos nós que falamos, mas nós não temos o poder na mão. Então, Isaías ele tem noção que está diante de uma nação pecadora, e Javé também, um povo cheio de injustiças, uma raça de malfeitores e de filhos pervertidos que estão por trás de todo o poder, por trás, manipulando o povo. Javé queixa-se contra essa hipocrisia, chamando a cidade de Jerusalém de Sodoma. Ele compara, no livro, Jerusalém a Sodoma, e comparando o povo como os habitantes de Gomorra, que o profeta quer colocar lá embaixo mesmo, por uma visão que ele tem, né? Então, o assunto em questão é a religião desligada da ética, ou seja, da prática da justiça. Quando você não tem ética, você não tem justiça. Você tem muita corrupção, muito disse-me-disse, muito falatório. Então, as festas, os sacrifícios oferecidos, acaba sendo um fardo pesado. O Deus está cansado de carregar. Eram 613 leis que tinha do judaísmo, que ficava massacrando o povo, e Jesus Cristo, ele queria liberdade, ele curava em dia de sábado, ele ofendia os fariseus, ele saía, ele se colocava em saída, ele curava, não podia andar com os leprosos, ele ia junto aos leprosos. Então, Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas por falta de quê? De solidariedade e acolhida. Quando você não tem solidariedade e acolhida dentro das pessoas, e a gente está vendo, não é só o Brasil, o mundo inteiro está caminhando, é um querendo ser o dono da palavra. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele fala o tempo inteiro em vamos dialogar com os diferentes. Nós precisamos aprender a dialogar, que é com diálogo que vai ser construído, é onde existe amor, onde existe misericórdia. Então, Deus, que isto, né? Que isto, Deus. Então, vamos ver o que vai dizer para a gente Isaías 1, 16 e 17, que vai dizer assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai da frente de meus olhos a maldade de vossos atos, cessai de fazer o mal,
aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão e defendei a causa da viúva. Então, Isaías aqui, ele vai falar sobre a hipocrisia que está acontecendo naquele mundo, naquele tempo. Jeremias vai falar isso também, Miqueias também vão falar coisas parecidas em outros momentos. Então, órfãos, viúvas, juntamente com estrangeiros, eram os grupos mais desprotegidos no tempo do Antigo Testamento. Parece que não, mas as coisas continuam também, né? Melhorou muito, mas ainda temos muito para avançar. O profeta insinua que a verdadeira religião se traduz em solidariedade e justiça. Então, nós precisamos ser solidários, ser justos. Então, a lamentação sobre Jerusalém se inicia em Isaías 1, 21. Ele vai falar da seguinte maneira: como foi que tornou-se meretriz a cidade fiel? Olha a comparação que ele fala. Como foi que se tornou meretriz a cidade fiel? Estava cheia de retidão, nela morava justiça, mas agora está cheia de assassinos. Então, isso são as lamentações sobre Jerusalém que Isaías faz. Nós vamos ver que Jeremias vai repetir, Ezequiel também vai repetir coisas parecidas. Então, a cidade ela é acusada de prostituição, que é uma linguagem simbólica, tá? Estou querendo dizer que toda cidade se prostitui. É uma linguagem simbólica que representa a infidelidade da cidade esposa a Javé, cidade esposa de Javé. Então, no começo do capítulo 3, vai haver uma espécie de sentença contra a cidade esposa, né? Que vai dar uma grande anarquia em Jerusalém. Vai ser justamente no início do reinado de Acais, que é o reino do sul, que ele é um rei jovem, sem experiência alguma. Então, ele vai assumir, vai fazer um monte de atrocidades. Vocês podem pegar a história e verem isso. Então, ela vai perder apoio de Javé, que é o esposo da sua esposa, a cidade, tornando-se o centro de anarquia. Então, o profeta começa a antever uma intervenção estrangeira no país. Então, eu botei até um texto para vocês. O que você faria? Que está um textinho que está alinhado para vocês, que vai dizer, assim, falando em... o poema da vinha, está no capítulo 5. A parreira é o mais importante símbolo de Israel, vai dar uva, né? Que vai ser símbolo usado pelo profeta Oséias, Jeremias e Ezequiel. Só que Isaías, ele quando escreve esse capítulo 5, ele faz uma pegadinha. Isaías fala em nome de um amigo, que esse amigo é Javé, que é íntimo dele, né? Então, diz que esse amigo possuía uma vinha e um terreno apropriado. Então, ele fez tudo o que podia fazer para esse terreno dar bons frutos. Mas a vinha fez tudo o que não devia fazer, em vez de produzir uvas de qualidade, trouxe uvas azedas. Então, os ouvintes começam chamados a pronunciar. É bom depois vocês darem uma lida nesse trecho, fazerem uma reflexão. Alguma coisa concorda com a decisão do patrão. O que o patrão mandou fazer? Já que o terreno não deu nada, plantei, fiz tudo certo, e por obra e graça de Deus nada deu certo, eu vou destruir a cerca, deixar crescer o mato, os espinheiros sufocar as plantas, não vou podar mais, não vou afofar a terra, e não vou jogar mais água para adubar. Então concluiu o profeta: pois é, essa vinha é o povo de Israel. Essa vinha somos nós. A plantação preciosa dele é o povo de Judá, é o nosso coração. Esperava que produzisse o direito, mas produziram transgressão. Esperava frutos de justiça, mas só se ouviram gritos de desespero. Então a gente vê essa linhagem, essa mostra para a gente como faz isso, né? Então, aqui agora nós vamos entrar no segundo período dessa primeira etapa do primeiro Isaías. Então, o tempo é o tempo em que dois reis se aliaram. Primeiro estava o tempo de Acais, muita confusão, chamando a cidade de prostituta, né? Agora, dois reis irão se aliar. O rei de Damasco, chamado Razom, e Faceia, do reino do norte, para enfrentar Teglat-Palassar III, que é o rei da Síria. Vai ser uma aliança que não vai dar certo. Então, essa aliança, chamada pelos estudiosos
de coalizão sírio-efraimita, que vem Ciro de Síria, né, ou Arã, que vai ser a capital de Damasco, efraimita, Efraim, que é o reino do norte, que era um dos filhos de José, Efraim, né? Então, esses dois reis quiseram envolver Acais, que era o rei de Judá, aquele novinho, né, na guerra contra o Palassar III. Mas Acais ele não quis. Então, eles o atacaram e atacaram a capital de Jerusalém. Esse fato é conhecido como a Guerra Sírio-Efraimita, quer dizer, o próprio povo do norte se une para destruir justamente o sul. Então, para defender Acais, ele pede socorro à Síria. Então, Teglat-Palassar III ataca Damasco por volta do ano 732. Isso aqui é mais história que eu estou passando para vocês, mas para vocês se situarem no tempo que já não está no mesmo tempo daquele primeiro período de Isaías. Então, houve a morte de Razom e pôs Oséias como rei em seu lugar do Faceia. Então, houve uma troca. Isaías critica essas alianças. Isaías é bem crítico com essas coisas. Então, são dessa época os seguintes textos de Isaías. Por exemplo, Isaías 7, 1, 19, que são oráculos contra Damasco e contra Israel. Que Isaías ele não vai fazer só oráculos contra Israel, contra Jerusalém, ele vai fazer contra povos estrangeiros também. Depois, nós temos Isaías 5, 26, 29, é um chamado dirigido aos invasores, os assírios. O 17, 1,6, 28, 1,4, vai ser sobre contra Samaria, que logo iria cair. Então, ele faz todas essas estratégias, começa a fazer oráculos contra povos estrangeiros, não só para o povo de dentro, mas o povo de fora. Então, Javé ordena a Isaías a ir ao encontro do rei Acais, que é o rei de Judá, levando junto o filho Será e Azub, que é o filho dele, o filho de Isaías, para ele dizer que ficasse calmo e não tivesse medo daqueles povos, daqueles dois, tições fumegantes cheios de raiva, aqueles povos de fora, né? Então, Razom, rei de Arã, e Faceia, filho de Romelias, querem atacar Judá de qualquer maneira, quer colocar no trono um certo Tebeel, que era um membro da corte de Damasco. Quer dizer, eles querem depor aqueles reis de origem que tinham o sul, colocar um rei estrangeiro, que feria as vontades dos atacantes, né? Que faria a vontade dos atacantes, aí facilitaria toda a vida deles. Então, em nome de Javé, o profeta garantiu. Então, Isaías, sempre quando fala ao povo, se dirige ao povo, ele antes fala com Javé. Ele fala, então ele vai dizer que isso não vai acontecer. Ele vai dizer em Isaías 7, 7, 9 o seguinte: isto diz o Senhor Javé. Olha o que Javé diz. Tal não acontecerá, nem sucederá, pois a cabeça de Arã é Damasco, e a cabeça de Damasco é Razom. Daqui a 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romelias. Mas se não acreditardes, não subsistireis. Então, essa aqui vai ser a primeira intervenção de Isaías que vai tocar, né? E eu mando para vocês também lerem, deixei um texto aí para depois vocês lerem, né? Que fala de nomes simbólicos, um programa de vida. Então, falando qual o significado do nome de Isaías, de cada filho, de Josias, depois vocês dão uma lidinha aí, é mais curiosidade e é coisa interessante, né? Então, a gente vê todo esse confronto. Então, Acais não deu atenção ao profeta, pois estava dedicado a pedir socorro à Síria. Então, quer dizer, o profeta fala com Deus, fala para Acais, mas Acais quer escutar mais o inimigo. Quantas vezes acontece com a gente, né? Olha, não faça isso, mas nós queremos fazer. A nossa vontade. Aí quebramos a cara, né? Então, seu nome, que significa Javé, agarra a mão, de nada serviu, pois o rei confiou mais na parceria com o inimigo de Razom de Faceia. Então, Isaías, em nome de Faceia, em nome de Javé, sugeriu que Acais pedisse um sinal de proteção divina, mas o rei se recusou a pedir o sinal, pelos motivos que já conhecemos. Então, o profeta anunciou um sinal que fez história, é muito conhecido, está em Isaías 7,14, que vai dizer para a gente,
Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida, vai dar à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Que é uma segunda intervenção de Isaías aqui na história. Então, essa jovem, ela era esposa do rei. E essa história vai acabar replicando aonde? No Novo Testamento, na história de Maria. Todo mundo conhece, né? Então, com o passar do tempo, este texto abriu as portas para a esperança da chegada do Messias. Quando escreveu o seu evangelho, né? Nós podemos ver em Mateus 1:23, a virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, nome que significa Deus conosco. E então foi quando José assume a paternidade legal de Jesus, né? Então encontrou esse texto a jovem, a virgem. Então Isaías não recebeu atenção por parte do Acais. Então Isaías, o que ele faz? Estou perdendo meu tempo aqui. Aí Isaías pega, ele vai embora. Isaías 8:16, 8, que vai dizer: Eu confio em Javé, que oculta sua face à casa de Jacó, e ponho nele minha esperança. Somos sinais e presságios em Israel, da parte de Javé, dos exércitos que habitam no Monte Sião. Então, Isaías aqui fala um pouco da sua missão. E aí ele pega, vai se retirar, e eu deixo ainda mais um textinho para vocês lerem lá, que vai ser Oráculos contra as Nações, né? Que vai falar de oráculo, um pronunciamento. O que é um oráculo, né? Depois vocês deem uma lidinha lá, vocês lerem, vocês vão entender. Está bem explicadinho lá. Então, esse foi o segundo período de Isaías. A gente vê que teve um primeiro período, um segundo. Primeiro é a aliança, segundo é a invasão. Então, agora vai chegar o terceiro período do primeiro Isaías ainda. O Isaías velho, né? Esse grande Isaías, né? Então, o reino do norte desaparece. Não escutaram as vozes do profeta. Ainda é o capítulo 1-39. Vai desaparecer o reino do norte com a queda da Samaria. No sul, no ano 716, começou a reinar agora Ezequias, que desejava livrar-se da proteção assíria, e aí ele vai pedir socorro a outra nação estrangeira. Esse que é o grande problema, né? Eles não confiam no profeta, eles têm uma desconfiança em Deus. E aí Isaías vai intervir novamente. Parece que vai mudar, mas uma terceira etapa. Então, Isaías 14:28-32 vai dizer assim para a gente: no ano em que morreu o rei Acais, foi pronunciado este oráculo: não te alegres, ó Filistéia inteira, porque por se ter quebrado a vara que te feria. Geme, ó porta, clama, ó cidade, treme, ó Filistéia inteira, porque do norte vem uma fumaça e ninguém deserta de suas fileiras. Então, ele está fazendo aqui um oráculo contra os filisteus que estão se aproximando. E nós temos ainda o trecho de capítulo 18, que é contra Cuque. Cuque vai representar o Egito e a Etiópia. Nós temos depois, sobre a tomada de Azoto, capítulo 20, nós temos o capítulo 30, que vai falar contra o Egito, e o capítulo 29, ele fala a respeito de Jerusalém. Então, a gente vê que Isaías ele continua profetizando, mas a voz dele parece que não está adiantando. Era a voz de Deus que estava atuando dele. Então, o novo rei da Síria se chamava Sargom II. Foi desse período, 720 a 705. Então, ele tomou a cidade palestina de Azoto, conforme narrado em Isaías 20. Também a gente pode ver sobre essa tomada de Azoto, no livro da história deuteronomista, podemos ver no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17. E aí o profeta desapareceu. Depois, em Isaías 18, vai trazer um oráculo contra Cuque, que representa o Egito e a Etiópia, e a tentativa do rei Ezequias de buscar socorro no Egito, porque o Ezequias ele foi aquele que apareceu no livro do Deuteronômio, né? Ele tinha um plano de se juntar para novamente anexar o reino do norte. Esse era o sonho dele, queria trazer de volta. Então ele queria buscar socorro no Egito para lutar contra a Síria, mas acabou sendo ajudado por falsos profetas e conselheiros enganadores, que é o que mais existia na corte. Então, eles criticavam Isaías
que o profeta não dizia coisa por coisa. Olha o que esses profetas, Isaías 28, vai dizer do profeta Isaías. Também os sacerdotes e os profetas foram transtornados pelo vinho, deliraram sob o efeito da bebida. Todas as mesas estão cobertas de vômito repugnante, não há lugar limpo. A quem ele ensina a lição? A crianças recém-desmamadas, há pouco afastada dos seios. Sim, preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Por lábios balbuciantes e numa língua estrangeira que ele falará a este povo. Então, assim, Javé vai falar-lhes preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, a fim de que, ao caminhar, eles caiam para trás e se fraturem, sejam presos no laço e capturados. É interessante que esse jogo de palavras que eu falei, é interessante vocês lerem isso em assírio, que era justamente a língua que o profeta Isaías falava, né? Cave la save, cave la cave, cave la cave, zerchan, zerchan, que era a língua que ele queria dizer justamente essas palavras que ele acabou de falar aí. Então, isso quer mostrar para a gente que como eram esses profetas, como enganavam o povo, como eles enrolavam o poder do governo. Então, Isaías respondeu que por debocharem da fala do profeta, né, eles escutariam a língua dos assírios, que dominariam o país e que eles não entendiam. Foi esse jogo de palavras que eu fiz, né? Então, os conselheiros enganadores vão passar a afirmar ter feito um pacto com a morte e uma aliança com a morada dos mortos. Então, eles começam a falar tanta bobagem que chegam a entrar nesse ponto. Quando viesse a desgraça, elas passariam e não iria atingir com eles, porque eles tinham um pacto com a morte. A morte não passaria por eles. Então, o profeta rebate, respondendo que quando chegasse a desgraça, o pacto com a morte ia ser desfeito e a aliança com a morada dos mortos não iria sobreviver. É o que a gente pode ver em Isaías 28, 14, 22. Por isso, escutai a palavra de Javé, homens insolentes, governadores deste povo que está em Jerusalém. Assim fala o Senhor Javé. Eis que ponho em Sião uma pedra escolhida, uma pedra angular, preciosa, pedra de fundação bem assentada, quem nela confia não será abalado. Então, isso aqui nós estamos vendo Isaías falar contra quem? Contra os maus conselheiros, né? Que vão ser aos montes que vão estar passando por lá. O profeta, ele lamenta a desgraça iminente de Ariel. Ariel era um nome que ele dava, era um apelido, um apelido carinhoso que eles tinham por Jerusalém. Eles chamavam Jerusalém de Ariel. A gente pode ver o que ele fala em Isaías 29, 1:5, que vai dizer assim para a gente: Ai de Ariel, Ariel, cidade onde eu compou Davi, ajuntai ano a ano, que as festas cumpram o seu ciclo. E eu oprimirei Ariel, haverá lamentos e gemidos. E ela será, para mim, como Ariel, serás humilhada. Então, ele falando aqui a respeito de Jerusalém, Ezequiel também vai falar praticamente a mesma coisa mais para frente. Então, a gente vê os ataques, né? E aqui tem também um texto para vocês, que eu peço para vocês depois darem uma olhada, o que são esses textos apocalípticos. Vale a pena, está bem explicativo lá. E aí chegamos, enfim, no quarto ponto, né? Que vamos ver do profeta, desse primeiro período de Isaías, né? Que vai ser o quarto período, que já vai ser a partir de 705. Então, vocês veem que tem uma viagem aí de um bom tempo de anos. Então, Ezequias se revolta contra a Síria, que era o rei. O general assírio Senaqueribe arrasa o reino do sul, mas Jerusalém resiste. Isaías, ele apoia a resistência. Então, são desse período os textos, Isaías 10, 15, 14. Então, a Síria, ela que é instrumento de Javé para punir o povo, quer dizer, Deus avisou através do profeta
que o povo, vocês estão se entregando. Então, a Síria acaba sendo um instrumento de Javé para punir o povo da aliança, que passou do limite e agora chegou a sua vez de pagar. Então, sem o saber, o rei da Síria serviu de instrumento para executar o julgamento de Deus contra o povo rebelde. Então, por isso não privou de responsabilidade, que a gente pode ver em Isaías 10, Isaías 14, que eu vou ler para vocês algum trechinho. Ai da Síria, bastão da minha ira. Olha o que o profeta fala, diz que a Síria é o bastão da ira de Javé. Essa vara em sua mão é minha indignação. Assim como a minha mão atingiu os reinos dos falsos deuses, não há mais imagem do que Jerusalém e Samaria. Mas quando o Senhor tiver concluído toda a sua obra na montanha de Sião e em Jerusalém, ele castigará o fruto do coração orgulhoso do rei da Síria e a arrogância de seus insolentes. Então, quer dizer, o castigo não iria só ficar em Jerusalém, ia retornar à Síria também. E depois, Isaías 14, Javé dos exércitos jurou dizendo: quebrantarei a Síria em minha terra, e sobre minhas montanhas a pisarei. Quando Javé dos exércitos toma uma decisão, quem a poderá anular? E quando sua mão está estendida, quem a fará voltar atrás? Então, aqui mostrando contra a Síria. Como ele vai agir contra a Síria? Então, a gente vê esses períodos caminhando, essas lutas, essas contendas vão caminhando, e a gente vai mostrando tudo isso para entrar aqui no próximo, que agora é o Isaías 2. Isaías 2 já é o artista, o profeta anônimo, que vai substituir o escrito de Isaías. Não é mais aquele Isaías autêntico, né? Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, esses capítulos são de um profeta anônimo, já falei para vocês, a situação mudou. Estamos há mais de 200 anos após o desaparecimento do Isaías. Eu já falei que, segundo os historiadores, parece que ele foi cerrado ao meio, né? O Reino do Sul desapareceu e a maioria do povo foi levado para o exílio da Babilônia. Então, o profeta agora está em outra terra, está caminhando com o povo. Isso aconteceu por volta do ano 586. Então, junto aos exilados, né, havia um profeta cheio de esperança, que anima os desterrados na expectativa de retornar à terra de onde saíram. Então, graças a Deus, ele fez discípulos. Ele fez discípulos, esse discípulo que vai animar o povo. Então, a presença consoladora desse profeta foi muito importante para que não se perdesse a esperança e a fé no Deus da aliança. Isso mostrando para a gente que nunca devemos perder a esperança. Nós vamos ver isso mais para frente, então quando entrarmos no profeta Jonas. Muito interessante. Então, por esse tempo e lugar, se situava também o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel com perspectivas semelhantes. Nós vamos ver na próxima aula o profeta Jeremias e Ezequiel, vocês vão ver que praticamente é a mesma coisa. O exílio não é o fim de tudo, mas uma etapa nova de purificação e de retomada de esperança no Deus que liberta. Então, essa é a mensagem que ele quer trazer para a gente. Então, a atividade desse profeta anônimo vai se situar por volta do ano 550, pouco mais 10 anos depois, em 538, Ciro, o rei dos persas, irá decretar o fim do cativeiro da Babilônia, que aí o povo irá voltar do exílio. Então, por começar com palavras consoladoras, o livro deste segundo Isaías foi chamado de Livro da Consolação de Israel. Nós podemos ver isso, por exemplo, no capítulo 40, versículos 1, 2, que vai nos dizer: consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e anunciai-lhe que seu serviço está terminado, que sua culpa está expiada, que ela recebeu de Javé punição dupla por todos os seus pecados. Então, aqui já é o profeta já falando da libertação. O profeta anônimo prevê um êxodo mais glorioso do que o êxodo de Moisés. Ele vai falar no capítulo 40, versículos 3, 4, né? Uma voz proclama: preparai no deserto o caminho de Javé, aplanai na estepe uma estrada para o nosso Deus.
que todo vale seja aterrado, toda montanha e colina sejam rebaixadas, o terreno acidentado se mude em plano e as escarpas em lagos e vales. É o anúncio da libertação. Nós cantamos isso na liturgia da missa, né? Então, um aspecto interessante e único do segundo Isaías é a presença dos famosos 4 cânticos do servo de Javé. Então, esses 4 cânticos estão nesse profeta anônimo. Nós temos o primeiro cântico de 42 ao 9, o segundo cântico de 49, que é o canto do servo, o terceiro canto, capítulo 50, 4 a 11, e o quarto canto, capítulo 53, versículo 13 a 53, 12. Vamos ver um trechinho do primeiro canto, capítulo 42, que nos diz o seguinte, eu vou ler alguns pedacinhos só. Eis meu servo que eu sustento, meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Sobre ele eu pus meu espírito, para que leve o direito às nações. Eu, Javé, te chamei para a justiça, eu te peguei pela mão, eu te modelei e te estabeleci como aliança do povo à luz das nações. Então, esse é o primeiro canto do servo, nós já lemos também isso em semanas santas, geralmente se lê isso. Então, neles aparece a figura misteriosa, amada e querida por Deus, que é rejeitada, desprezada pelas pessoas, que vai significar justamente o servo sofredor, que é o próprio Jesus Cristo. Então, no entanto, ele é fonte de salvação e de vida para o povo. Então, aquele povo que está morrendo, que está sedento, que não tem mais saída. Na nossa vida também, quando eu olho para o lado, eu não tenho saída, olho para frente, para trás, para os lados, ninguém pode me ajudar. Rogue a Deus, reze a Deus, só Ele tem a saída. Então, Ele é a fonte de salvação, Ele vai ser a fonte de vida para o povo. Então, não existe consenso acerca de quem foi ou quem é esse servo que escreveu. Alguns afirmam tratar-se de um personagem simbólico, outros pensam em uma coletividade, um grupo de profetas, isto é, o próprio povo de Deus que sofre, sobretudo quando eles estão no exílio. Então, era o povo rezando unido, rezando junto. Então, os primeiros cristãos viram que essa figura vai apontar para quem? Para Jesus Cristo, que irá completar, irá superar essa figura, né? Mostrando a todos nós. Então, de fato, o último cântico, Isaías 52, 13, é muito conhecido nosso, como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Isso tem até cântico, né, que nós cantamos, né? Então, a obra do segundo Isaías, ela se encerra de forma magistral, que a gente pode ver no capítulo 55, 10, 11, que diz assim, assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam para lá sem terem regado a terra, sem tê-la fecundado e feito germinar, para que dê semente ao semeador e pão para comer, assim será a palavra de minha boca. Não voltará a mim sem efeito, sem ter operado o que eu desejo, sem ter realizado o fim da missão. Isso é um convite final também, nós rezamos muito isso, né? Então, o segundo Isaías, ele, por fim, encerra a sua obra prometendo aos exilados: vós, pois, partireis com alegria, sereis conduzidos em paz. Diante de vós, montes, colinas, soltarão gritos de alegria, e todas as árvores dos campos baterão palmas. Em vez de espinhos, crescerão ciprestes, em vez de urtigas, crescerão murtas. Isto será para a glória de Javé um sinal que não se apagará. É aqui a conclusão. E aí chegamos, enfim, né, ao terceiro Isaías, que já estamos acabando aqui o nosso tempo, né? Estes capítulos são ainda de um outro autor, é como se fosse o neto do primeiro, né? Então, que chamamos de terceiro Isaías. Então, já não estamos na Babilônia, já saímos da Babilônia, mas estamos de novo na Judéia, entre aqueles que retomaram do cativeiro terminado em 538. Então, viemos com Esdras, Neemias, aquele livro das crônicas. Daqui a pouco vão começar os gregos. Então, esses capítulos são posteriores ao exílio. E o profeta ele pode ser elencado entre os agentes da reconstrução do país, como os profetas Ageu, Zacarias e, mais tarde, Malaquias, que nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente, né?
Então, depois que o povo retorna do exílio, retornam também alguns problemas anteriores ao cativeiro, como, por exemplo, a idolatria, a religião de aparências. Parece que acabou a pandemia, vai mudar? Vai voltar tudo de novo. É só dar um tempo. Daqui a uns 5 anos vai continuar. Já teve a gripe espanhola, não mudou nada. Vai continuar a mesma coisa. Infelizmente, é a história, desde o tempo de Isaías já é assim. Então, vai falar o capítulo 57, 58, da indignidade dos chefes, vai falar contra a idolatria, vai falar contra a salvação para os fracos, vai falar sobre o jejum que agrada a Deus, que as obras de misericórdia, olha para o teu próximo, olha para o pobre, olha para o excluído, e vai falar, esqueçam a lei, esqueçam o sábado. Então, tudo isso vai voltar. Então, sabe que nessa época surgiu o judaísmo, que eu já falei para vocês, é aqui que surge o judaísmo, pela lei, pelo templo e pela raça. O judaísmo arriscava fechar-se para o mundo, confinando o próprio Deus. O Deus era o Deus dele, acabou. Só eu tenho a salvação, só meu povo é que salva. Esse foi o grande problema do judaísmo, pois se ficar normativo demais, 613 leis que faziam que o povo, que ninguém deles sabiam aquilo. Então, por isso foi necessária a reforma de Esdras e Neemias, que obrigou o desmanche dos casamentos com pessoas de outras raças. Nós vimos isso quando falamos do livro de Ruth. Então, esse terceiro Isaías, em nome de Deus, ele implode com esse exclusivismo racista que está no Isaías 56, que vai, não diga o filho do estrangeiro que aderiu a Javé. Com certeza, Javé vai excluir-me do seu povo. Os filhos dos estrangeiros que aderiram a Javé para servi-lo, para amar o nome de Javé e para serem seus servos, todos os que observam o sábado, sem profaná-lo, e se mantêm firmes na minha aliança, vou conduzi-los a meu Monte Santo e o acumularei de alegria em minha casa de oração. Então, é a promessa que o profeta faz aos estrangeiros. E aí o grande sonho do terceiro Isaías está no capítulo 60. Levanta-te, resplandece, porque tua luz vem vindo, e desponta sobre ti a glória de Javé, porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti resplandece Javé, sobre ti aparece a sua glória. Então, falando sobre o esplendor de Jerusalém, Jerusalém está voltando. Então, Jerusalém novamente vai ser esposa de Javé. E assim conclui o livro de Isaías 66, 12, 14. Porque assim diz Javé, eis que eu farei escorrer para ela como um rio a prosperidade, como uma torrente enchei a riqueza dos povos. Suas crianças serão levadas nos braços, sobre os joelhos serão acariciadas, como a mãe consola um filho. Assim eu vos consolarei. Em Jerusalém sereis consolados. Vós o vereis e se alegrará vosso coração. Vossos ossos serão viçosos como a erva fresca. A mão de Javé se fará manifesta a seus servos, mas se indignará contra seus inimigos. Este é um final apocalíptico que o profeta Isaías vai ter sobre Jerusalém e para cada um de nós. Então, essa aqui é a mensagem do profeta Isaías. O resto, agora, nós temos que penetrar no livro, ler o livro e entender o livro, e ficamos abertos para algumas dúvidas. Amém? Amém. Professor,